Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos presentes aqui conosco, com os irmãos que estão se achegando, os que já estão entrando, já conectando aí conosco nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, Deus abençoe a sua casa. Deus esteja conosco nesse momento, o momento que estamos vivendo, um momento único, do qual Deus tem permitido que nós passemos sobre a face da terra. Hoje, 30 de junho de 2020, nós estamos aí encerrando o primeiro semestre de 2020. Amanhã já iniciamos um novo semestre. Portanto, é tempo de oração, é tempo de reflexão, é tempo de comunhão com Deus, é tempo de nos achegarmos a Deus, Nós estamos aqui mais uma vez em Volta Redonda, restritos às nossas atividades presenciais, Domingo nós não tivemos os cultos à noite, que eram as únicas oportunidades presenciais de cultos que nós estávamos tendo, Domingo que vem também não teremos programações no domingo à noite. Então nós vamos essa semana, a virada de junho para julho, e aí esperamos aí os posicionamentos das autoridades para o que vai vir depois do dia 6 de julho. Então, irmãos, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, vamos falar com Deus nesse instante, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, venha nos orientar, venha nos capacitar e venha nos envolver nesse momento de oração. Hoje nós queremos pensar com os irmãos sobre a oração é para pecadores. É o título de uma meditação de John Piper, que eu achei muito interessante essa meditação e queria compartilhar com vocês essa meditação. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Pai Santo, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, depositamos o nosso ser, entregamos a nossa vida, a nossa existência na Tua presença, na certeza de que o Senhor cuida de nós. O Senhor nos fez, somos obras das Tuas mãos, o Senhor nos dotou da Tua imagem e semelhança, somos seres humanos, comunicamos, falamos, pensamos, agimos, temos autoridade sobre a terra, como líderes, como seres humanos, autoridade dada pelo Senhor. Por isso nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua glória, e que tudo que somos, tudo que temos, se vivemos, se morremos, se comemos, se bebemos, tudo vem do Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque ainda que nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, limitados, como seres humanos, como seres mortais, réis pecadores, a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. E nós conhecemos a salvação e o Teu Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos fez, ó Deus, curvarmos diante do Senhor, quer dar aos pés de Jesus e clamar, ó Deus, o perdão, a misericórdia e a graça. E agora aqui estamos como igreja, como povo do Senhor, em momento de oração. Hoje que estaríamos, ó Deus, nos nossos grupos de oração, os grupos de crescimento, reunidos aqui na nossa cidade, em Volta Redonda, os irmãos da segunda igreja, das congregações, mas devido, ó Deus, ao momento que estamos vivendo dessa pandemia mundial do coronavírus, não estamos tendo as nossas reuniões presenciais, mas estamos aqui, ó Deus, nesse meio de comunicação que o Senhor nos permitiu, fazendo, ó Deus, essa transmissão online, nesse momento de meditação em grupos de crescimento, de reunião de oração. Por isso pedimos a direção, a orientação do Teu Santo Espírito. Pedimos pelas famílias, ó Deus, que estão enlutadas, tanto as que estão perdendo, ó Deus, os seus entes por essa contaminação do coronavírus, o que tem os seus entes familiares, ó Deus, que estão em tratamento de saúde, outros que também, ó Deus, estão partindo. Que o Senhor aprove recolhê-los para a Tua presença, mesmo que não seja pelo coronavírus, mas o Senhor, ó Deus, está no controle da vida de cada um de nós. E pedindo também, ó Deus, pela economia do nosso país, pela realidade financeira, econômica da nossa terra, pelos nossos governos, pelas nossas autoridades, e acima de tudo pedindo a Deus pela Tua igreja, Senhor, que nesse momento tem sido tratada, tem sido cuidada, tem sido, ó Deus, ensinada, tem sido, ó Deus,
direcionada pelo Teu Santo Espírito. E o Senhor tem nos ensinado nesse momento. Nós assim pedimos a Tua direção, a Tua orientação, a Tua capacitação e o envolvimento da Tua igreja nesse momento, para que nós possamos estar, ó Deus, orando em comunhão com o Senhor. Nós assim oramos agradecidos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje é terça-feira. Normalmente, às terças-feiras, nós temos os grupos de crescimento aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Como hoje, nós estamos aí envolvidos com essa pandemia mundial, nós já temos algumas semanas, alguns meses, caminhando aí já para 4 meses que não temos as nossas reuniões presenciais às terças-feiras. Mas o propósito da nossa transmissão, da nossa meditação hoje é falar sobre oração, e dentro desse tema, trabalhar aí os grupos de crescimento, tanto das congregações do Coqueiro, congregações da Betânia, congregação de Santa Cruz, que é o Alfa e Ômega, congregação lá de Santa Isabel do Rio Preto, Santa Isabel do Rio Preto. E também os grupos de crescimento da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na qual nós temos o privilégio de estar trabalhando como pastor adjunto, pedindo a oração dos irmãos pela igreja, pelo conselho da nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja, pedindo que os irmãos orem, tirem, irmãos, sempre um tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter um tempo de meditação, de comunhão com o Senhor, um tempo de reflexão na palavra, e esse tempo que a gente tem tido aqui, esse meio de comunicação que Deus assim permitiu, para que nós pudéssemos transmitir pequenas meditações, e elas ficam gravadas. Muitas pessoas também depois têm o privilégio de vê-las, de assisti-las, e assim nós estamos caminhando nesse tempo que Deus nos permite também. Os irmãos sempre têm recebido as nossas meditações com algumas reflexões. Então, esse tempo é um tempo que a gente está tendo esse tipo de comunhão, esse tipo de reflexão, esse tipo de meditação que Deus nos permitiu. Então, vamos tirar proveito dela e aprender com esse tempo. Nós vamos louvar a Deus, Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre oração, e o hino que eu quero sugerir para nós estarmos cantando, e também você aí na sua casa quiser acompanhar, hino de número 129 do nosso hinário, que tem como título Vigilância e Oração. Você tanto pode acompanhar agora, quanto depois também nas suas meditações, no seu momento de culto, o seu culto doméstico aí, esteja cantando esse hino, hino 129, Vigilância e Oração. Vamos louvar a Deus com esse hino?
Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo que Ele nos dá de estarmos em vigilância e oração. Porque Deus nos ensina a orar. Deus nos conduz à oração. Eu quero ler com você, nessa oportunidade, o que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata o evangelista Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 4, que tem como título, o título dado pela Sociedade Bíblica para esse parágrafo é a oração dominical. Não é como a oração dominical registrada em Mateus no Sermão do Monte, capítulo 6. Mas é a forma como Lucas registra essa oração, Lucas 11, do verso 1 ao verso 4. E a palavra de Deus nos diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Como eu disse para os irmãos inicialmente, hoje nós queremos pensar com os irmãos sobre a oração é para pecadores. Eu confesso para os irmãos que quando eu li esse artigo de John Piper escreve, tem umas devocionais que são chamadas Devocional Alegria Inabalável, que são publicadas pela editora Fiel. E aí eu li esse artigo, e ele baseia justamente no verso 1 do capítulo 11, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Foi a palavra dos discípulos de Jesus, que quando Jesus estava num local, orando num certo lugar, quando ele terminou a sua oração, os seus discípulos chegaram até ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E é justamente nessa ideia que nós queremos pensar, pedir a Deus para nos ensinar a orar. Há dois pensamentos, então, que John Piper coloca aqui, que é os dois pensamentos que nós queremos conversar com os irmãos, meditar com os irmãos aqui nessa oportunidade de meditação em reunião de oração dos nossos grupos de crescimento, os irmãos que estão aí nos acompanhando, tanto os irmãos da congregação, aqui da segunda igreja e também dos grupos, e outros irmãos que nós temos aí acompanhado, que têm estado conosco nas nossas transmissões. E aí essa meditação diz assim: Deus responde às orações dos pecadores, não de pessoas perfeitas. E você pode se tornar completamente paralisado em sua oração se não se concentrar na cruz e compreender isso. Eu poderia demonstrá-lo a partir de inúmeros textos do Antigo Testamento onde Deus ouve o clamor do seu povo pecador, mesmo, cujos pecados os colocaram na tribulação da qual clamavam por libertação. Mas permita-me mostrá-lo duas maneiras a partir da qual Lucas 11 vai fazer essa reflexão. Então, só para os irmãos terem uma ideia, a ideia do que John Piper trabalha aqui nesse primeiro pensamento é o seguinte: primeiro, Deus responde à oração dos pecadores, não de pessoas perfeitas, porque não existe ninguém perfeito. Então essa é a primeira ideia. Segundo,
você pode até ficar paralisado e pensando o seguinte: a minha oração ela é respondida a partir de onde? Da minha realidade? Porque se eu sou pecador e Deus responde a minha oração, ainda que eu seja um pecador, miserável pecador, a ideia que vem é o seguinte: Deus responde às nossas orações quando elas estão concentradas na cruz de Cristo, porque nós oramos em nome de Jesus. E aí, John Piper vai trabalhar a ideia interessante do Antigo Testamento, quando o povo de Deus, várias vezes o povo de Israel clamou ao Senhor por socorro, né? Várias vezes clamou ao Senhor por socorro, porque eles estavam sendo assolados, perseguidos, estavam sendo roubados pelos seus inimigos, né? Estavam perdendo não só guerras, perdendo alimentação, perdendo território. Isso aconteceu no povo de Israel e o povo então clamava a Deus, porque eles estavam passando por isso por causa dos seus pecados. E é interessante que mesmo eles estando passando por tribulações por causa dos seus pecados, Deus respondia às suas orações e os colocava em libertação. Exemplo disso nós temos, né, quando lá no livro dos Juízes, a gente vai ver Gideão. Gideão, o povo de Israel estava pecando, abandonou a presença de Deus, abandonou a palavra de Deus, e o povo clamou por libertação, e Deus levantou, assim como Gideão, outros juízes, né, outros homens que libertaram o povo de Israel. Porque o povo de Israel, sempre quando estava em alguma situação de apuros, alguma situação que eles estavam perdendo em algumas realidades, seja a sua comida, perdendo a sua terra, perdendo a paz, é porque eles tinham pecado. E Deus tinha falado: se vocês me obedecessem, vocês vão comer o melhor da terra. Se me desobedecerem, vêm pagar o preço por isso. Até, se for o caso, perder a terra. O povo de Israel foi cativo por 70 anos na terra da Babilônia e eles clamaram ao Senhor. Eles suplicaram ao Senhor que Deus permitisse que eles voltassem para a terra deles. Então, pensando dessa forma, a meditação segue aqui dizendo assim: nesta versão da oração do Senhor, registrada em Lucas 1 ao 4, Jesus diz: quando orardes, dizei. E então o verso 4, ele inclui essa petição: perdoa os nossos pecados. Logo, se você unir o início da oração ao meio, o que ele diz é: quando orardes, dizei, perdoa os nossos pecados. Pedir perdão pelos pecados, ou seja, a meditação de John Piper diz assim: eu entendo que isso significa que essa deve ser uma parte de todas as nossas orações. Assim como santificado seja o teu nome, isso indica que Jesus assume que realmente precisamos buscar o perdão todas as vezes que oramos. E eu creio, queridos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, dessa pandemia mundial do coronavírus, se há algo que não pode faltar nas nossas orações, algo que não pode ficar esquecido nas nossas orações é: Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque assim como a Bíblia registra que no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel passava por alguma situação adversa, eles clamavam ao Senhor, eles diziam: Senhor, pecamos contra ti. Pecamos, abandonamos a tua lei, fizemos o que é errado. Eu fico olhando para a oração de Daniel, quando ele diz: Senhor, o que cabe a nós é o corar de vergonha. Os nossos pais pecaram, os nossos príncipes pecaram, os nossos juízes pecaram. E aí nós olhamos para a nossa realidade hoje, passando por tudo que estamos vivendo, né? Estamos aí numa pandemia mundial do coronavírus. Nós estamos numa guerra política, administrativa no nosso país, entre os três poderes. Nós estamos aí à mercê de ter leis votadas no nosso país e leis impostas por aqueles que não criam leis, porque os juízes, os ministros que deveriam julgar, estão criando e querendo impor leis sobre os nossos países, sobre o nosso país, né? E aí nós temos também o problema e o perigo que nós estamos vivendo, porque nós estamos dentro de uma situação que até mesmo estão querendo já criar realidades políticas de perseguição aos cristãos, à religiosidade, aos religiosos, àqueles que têm
buscado, né, manifestar não só a sua fé, mas também, como cristãos, cumprir o seu direito de voto e de expressão. Nós somos livres para expressar como cristãos, né, em quem votamos, em quem defendemos ou em quem apoiamos, porque é um direito nosso, é um direito civil. E isso nós estamos vivendo aí dias difíceis, mas tudo isso que nós estamos vivendo, né, sem contar os fenômenos sobrenaturais que os nossos dias estão passando, além do coronavírus, que vem assolando os nossos tempos, que vem já provocando e vai provocar ainda uma situação econômica, né, mundo afora. Nós temos aí algo que assolou não, ficou assustado, né? O povo assustou com a questão dos gafanhotos aí na semana passada. Ainda estamos aí vivendo os vestígios aí daquela tempestade de areia saindo lá do norte, né, do Egito, na região ali da África, e vindo para o lado do Caribe, dos Estados Unidos e também chegando até a região aqui do Brasil, do norte, nordeste do nosso país. E aí a gente percebe o seguinte: por que estamos vivendo tudo isso? Porque nós somos pecadores. Então a oração é para pecadores. Orar é pedir a Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós estamos passando por tudo isso simplesmente porque é fruto da nossa desobediência. A humanidade, os povos, né, estão se voltando para os seus interesses, para as suas ideias, pelos seus conceitos e preconceitos, e têm abandonado a palavra de Deus. Nós, brasileiros, temos visto e vivido isso de uma forma muito dura, muito triste, mas muito real. Então, queridos, essa é a primeira ideia que nós queremos pensar com os irmãos. A oração é para pecadores. Então, quando nós orarmos, nós devemos, em todas as nossas orações, pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim como a gente diz, santificado seja o teu nome para com Deus, o perdão pelos nossos pecados não pode ficar fora de todas as nossas orações. Porque quando nós falamos que a oração é para pecadores, é justamente para que, em primeiro lugar, nós reconheçamos quem somos, pecadores. Então, temos que nos curvar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Porque, queridos, nós pecamos por pensamento, pecamos por palavra, pecamos por atitudes e pecamos por omissão. O cristão inteiro tem que pensar: naquilo que você pensa, você pode estar pecando. Naquilo que você fala, pode estar pecando. Naquilo que você faz em atitude, pode estar pecando. E aquilo que você deixa de fazer, também está pecando. Outra realidade em outra palavra, nós sempre somos pecadores. Nada do que fazemos é perfeito. Como disse Martim Lutero, em seu leito de morte, nós somos mendigos. Isso é verdade. Não importa quão obedientes tenhamos sido antes de orarmos, todos nós sempre vamos ao Senhor como pecadores. E Deus não recusa as orações dos pecadores quando eles oram. Da forma como nós já falamos, perdoa os nossos pecados. A segunda ideia que nós então entramos nela é a segunda passagem em que vejo isso ensinado, está em Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus chama os seus discípulos de maus. Uma linguagem bastante forte, né? E Jesus não queria dizer que eles estavam fora da comunhão com Ele. Ele não queria dizer que as suas orações não seriam respondidas. Ele quis dizer que, enquanto durar esta era caída, até mesmo os seus próprios discípulos terão uma inclinação ao mal que contamina tudo o que fazem, mas que não os impede de fazer muito bem. Ou seja, nossa realidade pecaminosa, caída, nós que somos maus, como Jesus diz, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, porque Jesus diz assim: qual é o pai que um filho pedindo para ele um peixe, porque está com fome, ele dá para ele um escorpião? Pede um ovo, ele vai dar uma cobra. Pede um pão, vai dar uma pedra. Essa é a realidade. Nós somos maus, mas sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos.
Deus, ele sabe que nós somos maus, sabe que somos pecadores, mas quando nós pedimos a Deus, né, ao Pai Celestial, que nos dê o seu Espírito Santo, que nos dê a presença e a ação do seu Espírito Santo, que nos encha de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, para fazermos a vontade dele. Porque, queridos, quando nós oramos e reconhecemos quem somos, reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos a nossa realidade humana, fragilizada, caída. E quando nos achegamos a Deus, em humildade e obediência, quedamos aos pés de Cristo, nós é que somos os beneficiados. Eu sempre digo, se você acredita em Deus ou não, isso não muda Deus. Ele é Deus. Se você acredita em Jesus Cristo e na cruz, na qual Jesus foi morto e ali derramou o seu sangue por todos os pecadores, e que ali ele morreu e que ele ressuscitou, se você acredita nisso ou não, isso não muda a história da cruz. Até porque Jesus já veio ao mundo, ele já cumpriu o seu ministério, ele já morreu numa cruz, ele já derramou o seu sangue, ele já ressuscitou e está num corpo glorificado junto ao Pai. Se você acredita, né, no Espírito Santo de Deus, se você acredita na ação do Espírito Santo, se você acredita no poder do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, aí que é interessante. Se você acredita ou não na revelação do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, isso não muda o Espírito Santo, não muda a revelação do Espírito Santo e não muda o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Porque a Bíblia está aí, a verdade dela é absoluta. O Espírito de Deus é o Espírito que nos traz entendimento, conhecimento, revelação, sabedoria. Esse mesmo Espírito, Jesus disse que ele veio com um propósito definido, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós somos pecadores. E a oração é para pecadores. Esse é o tema, né, da nossa meditação, desse artigo que nós estamos aqui pensando em algumas coisas com os irmãos. Portanto, queridos, Deus, através da sua graça e misericórdia, sabendo de quem somos e o que somos, e como nós agora estamos no estado caído de pecado, ele ouve as nossas orações porque ele tem misericórdia de nós. E ele nos ouve e atende às nossas orações porque a sua graça faz com que ele nos atenda de graça. Mas uma coisa nós precisamos entender, nós não estamos aqui para pedir o que queremos, para realizar o que achamos ser o melhor, ou até para que nós possamos, digamos, fazer as coisas simplesmente pelo nosso bel prazer. O nosso prazer agora está na lei do Senhor. O nosso prazer agora está em viver para Cristo. Paulo diz, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Então, quando nós oramos e pedimos sabedoria, conhecimento, entendimento, pedimos a presença do Espírito Santo, quando nós clamamos, né, e nós suplicamos, né, e nós pedimos que Deus esteja conosco, que Deus esteja agindo em nós, o benefício dessa ação de Deus é a glória dele. É a sua adoração, o seu louvor. Não é nós, não é para nós. Até porque, se depender de nós, nós somos totalmente pecadores. E qual glória tem um homem? Que honra tem um homem? Que capacidade tem um homem de fazer algo pelo outro? Ah, mas eu posso dar uma comida, eu posso dar uma roupa, eu posso dar uma ajuda financeira, mas você não pode dar a vida. Ah, eu posso ajudar, eu posso instruir, eu posso aconselhar, eu posso dar toda uma base estrutural para uma vida de uma pessoa, meu filho, um amigo, um irmão, mas eu não posso dar a ele a vida. A vida é de Deus, a vida pertence a Deus. Portanto, queridos, somos ao mesmo tempo maus e redimidos. Estamos gradualmente vencendo o nosso mal pelo poder do Espírito Santo. Mas a nossa corrupção natural não é extinta pela conversão. Por isso Paulo diz, ainda milita em nós a carne e o Espírito. Nós somos pecadores e somos mendigos. E se reconhecemos esse pecado e combatemos e nos apegarmos à cruz de Cristo como nossa esperança, então Deus nos ouvirá e responderá às nossas orações. Ou seja, a resposta das nossas orações, elas vêm porque Deus sabe quem somos,
sabe da nossa realidade caída, mas quando nos apegamos a Deus, quando pedimos a Deus e buscamos e centramos na cruz de Cristo, na pessoa e obra de Cristo, Deus responde às nossas orações. Por isso, a oração é para pecadores. Nós precisamos entender o nosso estado de pecado, a nossa condição caída e qual é a nossa agora ação dirigida, orientada pelo Espírito Santo, para orarmos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, abençoe esse momento que nós estamos vivendo. Apesar dessa pandemia mundial do coronavírus, é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos a presença do nosso Deus. Eu quero orar com você, quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso país, pelo mundo e orar para que Deus continue tendo misericórdia de nós. Amém? Você aí na sua casa, eu sei que tem alguns irmãos, que têm tido, eu tenho recebido aí contato dos irmãos sobre a questão, por exemplo, de os fatos, que estamos vivendo aí, pessoas contaminadas com coronavírus, ligadas a nós. Eu não vou dizer nomes aqui porque são pessoas familiares, são pessoas ligadas a nós, é uma situação delicada. Pessoas hospitalizadas, Nós temos casos de irmãos da igreja que têm familiares hospitalizados e outras situações, mais lutos, Hoje eu conversando com uma irmã das nossas congregações, ela muito triste porque está com um irmão hospitalizado, está com uma família fragilizada pela perda de uma pessoa muito querida da família pelo Covid-19. Então, assim, isso tudo está acontecendo conosco, mas a misericórdia de Deus está presente, a graça de Deus continua sobre nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu aqui, de meditação, de louvor, de adoração, de oração na tua presença. É um tempo do Senhor. O tempo que estamos vivendo sobre a face da terra, com esse coronavírus, com essa enxame, ó Deus, nuvem de gafanhoto que vem aí assolando algumas partes das nossas terras próximas do Brasil, tempestades de areia e assim, ó Deus, outras coisas mais, como a realidade que estamos vivendo dos nossos governos, os governos mundiais, a questão, ó Deus, de guerras, de poder, questões, ó Deus, de situações adversas, ó Deus, com os reinos mundiais, situações tão, ó Deus, atrozes, tão estranhas aos nossos olhos, mas que sabemos, ó Deus, claramente que o Senhor está no controle de tudo isso. Por isso nós oramos pelas autoridades, desde o prefeito, governador, os deputados, vereadores, presidente da República, senadores, deputados federais, juízes de todas as instâncias e pelos poderes mundiais, presidentes, governadores, pessoas que estão, ó Deus, governando, que receberam do Senhor esta incumbência, para que eles possam governar primeiro para a tua glória. E assim como resultado de estarem governando e liderando na face da terra para a tua glória, eles possam estar governando para o povo. Pedimos também, ó Deus, pela saúde, pelo recurso, pelos médicos, por tudo, ó Deus, que tem sido dispensado sobre a área da saúde do Brasil e do mundo. Pedimos, ó Deus, também pelas forças de integração de segurança do nosso país e do mundo, Exército, Marinha, Aeronáuticas, polícias municipais e estaduais. Pedimos também, Senhor, de forma muito especial por cada irmão que está aqui conosco nesse momento, nos acompanhando, através dessa live, dessa transmissão. É o meio que o Senhor nos deu nesses dias e ficamos muito felizes, ó Deus, quando a gente entra nas redes sociais, nos mecanismos que nós temos hoje de transmissão, e a gente encontra, ó Deus, tanta reunião de oração, tanto momento de meditação, tantas mensagens, tantas lives que estão sendo feitas, com tira dúvidas, com meditações, com estudos, com cursos, com tudo que pode ser ensinado nesse momento ao acesso a Deus de milhares e milhões de pessoas. Por isso nós te louvamos nesse instante e pedimos a continuação das tuas bênçãos e que o Senhor ouça as nossas orações, ainda que partem de homens pecadores, de lábios pecadores, de mentes pecadoras. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e graça e conhece a nossa realidade, sabe que somos pó e carecemos totalmente da tua graça e da tua misericórdia. Por isso oramos e por isso buscamos a tua presença e clamamos e assim o fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amanhã, dia 1º de julho,
Nós vamos terminar o primeiro semestre em oração e vamos começar o segundo semestre de 2020 na palavra. Amanhã, às 19h30, nós teremos nosso momento de estudo bíblico, né, que é feito para as nossas congregações, mas é transmitido aqui no Facebook, depois vai para o YouTube, tanto da igreja. Eu tenho colocado essas mensagens também no meu canal do YouTube. Fica aqui para quem quer acompanhar, assistir também, né, aqui no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. E aonde quer que você esteja, eu estou com um problema na minha transmissão, um dia desse eu falei isso, não está aparecendo aqui o seu comentário e nem o seu joinha que você está dando, né? Mas eu percebo que tem alguns irmãos, mas aí fica só pequenininho, entendeu? Aparecendo para mim pequenininho, aí não dá para poder, eu também não sei o nome de todo mundo, porque graças a Deus tem pessoas que não são só aqui da nossa igreja, da nossa congregação, que estão nos acompanhando. Mas para você que está conosco, que Deus te abençoe, um grande abraço e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja sobre vocês. Amém? Deus assim permitindo, a gente continua em oração por vocês.